vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mais precisamente sobre a melhora da morte. É quando a pessoa, antes de morrer, tem uma melhora súbita, e todo mundo fica animado, acreditando que ela vai melhorar, mas algum tempo depois ela desencarna. Então vamos falar sobre esse tema hoje. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Melhora da morte. Por que as pessoas melhoram antes de morrer? Acredito que todos nós já percebemos que a maioria das pessoas gravemente doentes tem uma súbita melhora, alguns dias ou horas antes de morrer. Para muitos, isso é inexplicável e é bastante frustrante para os parentes e todos que o amam. É muito frustrante realmente. De repente, o seu parente que está bastante enfermo dá uma melhora súbita, Aí todos ficam animados e depois de algum tempo a pessoa falece. É um choque para a família e para os amigos. No entanto, a espiritualidade tem uma resposta simples para este fato. Acontece que todos nós temos laços energéticos que ligam o corpo físico ao corpo astral, ou ao perispírito. As preces e os pensamentos intensos, carregados de emoção, de dezenas de pessoas dirigidas ao doente desejando e implorando que ele não desencarne, atrapalham os espíritos socorristas no trabalho de cortar esses laços, liberando o espírito do corpo físico para que este siga seu caminho espiritual. Ou seja, as equipes de espíritos socorristas incumbidos de cortar esses laços, evitando o sofrimento para o espírito permanecendo além do tempo necessário no corpo físico. Esses pensamentos, essas emoções, essas vibrações, acabam fortalecendo esses laços e dificultando esse trabalho. A conexão de pensamento e emoções entre o doente e seus entes queridos faz com que o próprio doente lute para permanecer no corpo físico, tentando impedir o desencarne. É uma hora de muito sofrimento para todos. Os entes queridos pedem para o doente que ele não se vá, e ele sente essas vibrações de dor e sofrimento. Ou seja, ele sente esses pensamentos, ele escuta esses lamentos da família pedindo para que ele não se vá, pedindo para que ele fique. Isso é um sofrimento para ele, então ele luta para permanecer no corpo que já não tem mais condições de sustentar a vida. Quando chega o fim da encarnação, não tem como reverter o processo de desencarne. Pode ser que em situações raras e especiais é permitida ao encarnado moribundo uma sobrevida por meses ou anos. No entanto, como eu disse, são raríssimas exceções. Cada caso é um caso. Nenhuma desencarnação é igual. Este é um fato especial, único e muito importante para todos nós. É possível que dentro do prazo programado, findo o prazo programado da encarnação, os espíritos superiores, os mentores, decidam dar uma sobrevida àquele espírito no corpo físico. Neste caso, acontece sim, que há uma sobrevida, às vezes por dias, por meses, e às vezes por pura caridade. Vejam só, muitas pessoas prolongam o seu desencarne, para rever um filho, um parente, uma pessoa querida pela última vez. É possível isso. Nesse caso, a prorrogação se dá por algumas horas ou alguns dias, e muitas vezes por anos. Mas são raríssimos esses casos. Então, chegado próximo ao momento da desencarnação, os bons espíritos provocam uma energização do corpo físico, provocando uma melhora repentina aparente. Esta melhora enche os entes queridos do doente de esperança e alegria.
Acreditando em um milagre, eles mudam o seu pensamento e a sua vibração, aliviando a pressão energética sobre o paciente, facilitando que os espíritos socorristas façam o desligamento de forma mais suave e rápida, reduzindo o sofrimento e a perturbação do recém-desencarnado. Quando os seus entes queridos percebem o desencarne do doente, ele já está desligado do corpo físico e protegido energeticamente em um posto de socorro, onde será tratado e colocado em sono profundo, para que as vibrações do desespero, sofrimento e revolta não atinjam o desencarnado o levando ao desequilíbrio. Então, enquanto as pessoas estão aliviadas, né, os espíritos socorristas cortam finalmente os laços que aprendem e levam imediatamente esse espírito para um posto de saúde. Lá ele ficará energeticamente protegido dessas vibrações negativas e entrará em um sono profundo, né? Ao despertar, as coisas já terão amainado e mais um pouco. A melhora repentina, antes da morte, é um ato de amor e caridade dos bons espíritos. Saibam que após o desencarne, toda a responsabilidade de ajuda e proteção ao desencarnado agora pertence a Deus e aos mentores. Nada mais podemos fazer pelos nossos entes queridos que partiram, a não ser lhes dirigir pensamentos e sentimentos de amor e carinho, fé e esperança, que, aliás, os ajudam muito a passar por esta transição e se readaptarem ao mundo espiritual. Ao se afastar de um ente querido que voltou ao mundo espiritual, é preciso lutar contra o desespero e a revolta, inútil contra um fato definitivo e sem volta. Todos nós vamos partir um dia. Ou seja, temos que chegar à conclusão de que a revolta não resolve, o sofrimento também não, né? Só atrapalha. Correto? Claro que isso é impossível de você não sentir o desencarne de um ente querido, né? Mas não podemos nos entregar a isso, né? Nós devemos reagir a isso, pois ainda temos uma vida pela frente, uma missão pela frente, né? É muita responsabilidade nossa termos encarnado neste mundo. Se o seu ente querido, por algum motivo, ficar preso no umbral, que na verdade é uma zona de perturbação entre o mundo físico e o mundo espiritual, este sofrimento pode fazê-lo sofrer e se revoltar pela impossibilidade de voltar ao corpo físico e aos seus entes queridos. E ao ser constantemente chamado, pode ficar ligado aos parentes e à sua antiga casa. E esta situação prejudica a todos, encarnados e desencarnados, criando profundas perturbações e atraindo espíritos sofredores e oportunistas, voltados à vampirização energética e à obsessão. Neste caso, temos o que os antigos chamam de encosto, em que o espírito desencarnado, na maioria dos casos sem saber e ter consciência disso, obsediam e são por sua vez obsidiados pelos encarnados, devido às ligações afetivas. Então, o melhor a fazer nos momentos de luto é orar a Deus pedindo proteção e luz para o ente querido, que se foi, mentalizando pensamentos de amor, carinho e esperança. Sei que isso é muito difícil quando a passagem do nosso ente querida é recente, mas com o tempo é estabelecida uma comunicação de pensamento sadia que vai aliviar a dor, ficando em seu lugar uma saudade positiva e cheia de esperança pelo futuro reencontro. O reencontro é a manifestação do amor e a bondade de Deus, que jamais separa definitivamente aqueles que se amam. Muitos casais se separam após a desencarnação de um filho. Acontece que, nesses casos, um dos pais não se conforma com a desencarnação do filho, permanecendo em sofrimento, desespero e revolta, atraindo energias e seres negativos, criando um ambiente pesado e de perturbação em casa. Enquanto o outro quer seguir em frente e superar, sabendo que tudo vai ficar bem,
pois Deus sempre faz o melhor para todos. Então, quando isso acontece, a separação se torna inevitável. Ou seja, quando dos pais não se conforma, se revolta e fica em sofrimento, ele atrai forças negativas, forças atrai espíritos sofredores e espíritos que vampirizam a energia dos encarnados, estando eles em baixa vibração. Então, enquanto ele permanece apegado ao passado, preso ao passado, o outro não, o outro quer seguir em frente, e este que está revoltado se torna um peso difícil de carregar, impossível de carregar. E talvez também, em outro caso, esta união fosse para proteger e ajudar em sua vida terrena o ente querido que partiu. Neste caso, fim da missão do casal, o relacionamento se desfaz. Cada caso é um caso. Pode acontecer também que aquela união seria para proteger e ajudar os filhos. Então, cumprida essa missão, não há motivo para que esse relacionamento continue e, neste caso, a separação. Cada caso é um caso, é sempre bom, isso não é regra, isso é uma explicação geral, mas cada caso tem suas nuances próprias. Ao se separar de um ente querido que partiu para a pátria espiritual, procure seguir a sua vida com fé e esperança. Seu ente querido terminou sua missão neste mundo, voltou para a casa espiritual e está à sua espera. Agora é a sua vez de seguir em frente, com a sua missão até o final, quando, por sua vez, também virá a sua libertação e o esperado reencontro. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês, por prestigiar o nosso canal. Que Deus ilumine e abençoe a todos, que guie os nossos caminhos, que nos dê paz, saúde, felicidade, prosperidade, harmonia e equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!